Graça e paz, meus irmãos. Deus é bom. E o tempo todo. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Várias vezes nós já ouvimos a mensagem referente ao texto que fala do filho pródigo. Hoje é dia dos pais. Eu quero trazer uma reflexão para cada um de nós a respeito, não do filho pródigo, mas sobre o pai do filho pródigo. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Diz assim o texto sagrado. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou com os cidadãos daquela terra. Este mandou para os seus campos para guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-o no anel no dedo e sandália nos seus pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu música e dança. Verso 26. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar novilho cevado, porque recuperou com saúde. Verso 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos o seu santo nome. Pai, fala aos nossos corações através dessa mensagem, que o Senhor possa revelar a sua palavra aos nossos corações. Que nós possamos compreender o tempo todo que temos um Pai maravilhoso, um Pai bondoso, que nos adotou como filhos e enviou o seu único filho, legítimo, para morrer em nosso lugar. Nós sabemos que a maior demonstração de amor a um filho foi feito pelo Senhor. E nós estamos alegres por sermos chamados de seus filhos. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fortalecer essa mensagem em nossos corações. E que possamos entender os seus desígnios cada dia mais. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos olhar para esse texto e vamos entender que esse pai, aqui citado,
olhando para as nossas vidas e tudo que foi feito, nós vamos encontrar o nosso Pai Celestial. Aquele Pai que em todo momento Ele usa de misericórdia e graça para conosco, é um Pai que tem tanta paciência a ponto de nós, muitas vezes, abusarmos dela. E nós vamos olhar e entender essa relação entre um pai que ama o seu filho e mesmo amando, permite que ele vá embora. Permite que ele vá e sofra tudo isso que ele sofreu, passe por tudo que ele passou, e muitas dessas coisas nós vamos olhar e vamos entender que esse pai não pode ser alguém a não ser o nosso Deus. Meus irmãos, todos os dias nós vamos olhar para as pessoas na rua, vamos olhar pessoas ao nosso redor e vamos encontrar pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de compromisso com Deus, mas mesmo assim elas insistem em afirmar que são filhas dele. Nós vamos caminhar e vamos ver muitas vezes afirmações vazias a respeito de um relacionamento que nunca existiu. Um relacionamento onde o pai precisa ser reconhecido, em primeiro lugar, como Deus. E nós vamos ver, meus irmãos, que o pai do filho pródigo é um pai amoroso. E esse pai amoroso, ele tem paciência conosco, todos os dias, a cada momento, diante das nossas situações e de tudo que fazemos. Ele nos perdoa quando erramos, ele nos acolhe quando caímos, e ele também nos dá força quando estamos fracos. Será que vamos olhar para a nossa vida nessa noite e vamos conseguir pelo menos lembrar de algum momento em que precisamos da misericórdia desse Deus, desse Pai? Vamos pensar num momento de tristeza, um momento de dor, e Ele estava lá, segurou nossas mãos, enxugou nossas lágrimas, nos levantou e nos deu força para prosseguir. Meus irmãos, a Bíblia mostra um modelo de pai que Deus é. Nós jamais seremos pais como Deus, mas nós devemos buscar parecer com Ele. Nós devemos parecer, porque da mesma forma que Ele nos ama de forma incondicional, também devemos amar todos ao nosso redor e sermos pais verdadeiros para os nossos filhos. Meus amados, a Bíblia mostra o modelo que Deus é. E quando nós olhamos para esse relacionamento, nós vamos enxergar que muitas coisas aqui talvez nós não faríamos igual. Talvez não fazemos. Mas aqui nós vamos ter a oportunidade de pensar que Deus é um pai pedagógico, que Ele ensina os seus filhos através de tudo que acontece. Ele dá ensinamentos, mas nunca abre mão do cuidado. Eu quero trazer para nós pensarmos no texto de 2 Coríntios, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 5, onde nós vamos encontrar a Bíblia relatando o nosso Deus como Pai. O texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim, como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Meus irmãos, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos adotou. E nós fomos adotados por causa do amor de Deus. Por causa da sua misericórdia, Ele olhou para nós, nos amou. E hoje, nós somos seus filhos. Somos filhos de Deus não porque nós decidimos e falamos para todas as pessoas que somos, mas porque existe uma regra e nos submetemos a essa regra. O capítulo de João, capítulo 1, verso 12, fala que todos aqueles que receberam Jesus Cristo, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Ali mostra que somente é filho de Deus aquele que recebe Jesus Cristo.
Deus é um Deus criador, Ele criou todas as coisas e tudo ao nosso redor, inclusive nós mesmos. Mas Ele só tem como filho aquele que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, nós olhando para isso, nós vamos entender a forma e o modelo de Deus ser Pai. Ele mostra aqui um Pai misericordioso, um Pai consolador, um Pai que ensina, um Pai pedagógico, porque Ele nos trata bem, mas Ele exige de nós que nós façamos o mesmo com as pessoas ao nosso redor. O verso 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Meus irmãos, muitas vezes, com o nosso coração mergulhado no egoísmo, nós começamos a pensar de forma equivocada que nós somos os filhinhos queridos de Deus, de forma singular. Ah, eu sou o filho de Deus. Não é mentira. Mas você não é sozinho o filho de Deus. Todos que receberam Jesus foram feitos filhos de Deus. E por isso nós devemos viver em unidade para servir esse Deus cada dia mais. E não de forma individual, mas coletiva, porque Deus não separou um indivíduo, Deus separou um povo. E esse povo é filho de Deus. Esse povo é a igreja. Esse povo é o povo que em unidade se torna um só. Somos um só povo, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. A Bíblia diz isso de forma imperativa e não há espaço para nós dizermos assim: ah, mas eu penso que... Você não precisa pensar diferente da Bíblia, você precisa crer segundo as Escrituras. A maior dificuldade em sermos filhos, muitas vezes, é de sermos filhos birrentos, de sermos filhos que muitas vezes teimam com seus pais. Nós teimamos com o pai terreno, teimamos com o pai do céu, e isso, meus irmãos, não é a vontade de Deus. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é piedoso, Ele tem paciência demais com seus filhos. E glória a Deus por isso. Ainda bem que nós temos um pai assim. Meus irmãos, hoje à tarde eu pude ver e presenciar algo. Estou olhando ali o irmão Arnaldo. O irmão Arnaldo está aqui no nosso meio. Daqui 2 meses ele faz 93 anos. E hoje eu vi o irmão Arnaldo, com 93 anos, cuidando do seu menino. Ele chama de menino. Mas o menino dele tem 70 anos. E eu pude olhar e ver e pensar, só pode ser a misericórdia e a graça de Deus. Então, quando eu olho nesses pequenos detalhes, eu vejo o que Deus pode fazer na vida do homem. Meus irmãos, isso não vem de nós, isso vem de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. E esse dom de cuidar, de zelar, mesmo nessa idade, nessa fase da vida, só pode vir do Senhor. E quantas coisas boas eu pude presenciar hoje. Meus irmãos, a Bíblia mostra o modelo de pai que Deus é. O texto de Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17, mais uma vez nós vamos olhar aqui, vamos ver Deus sendo chamado de pai e a forma com que Ele trata os seus filhos. Efésios 3, do verso 14 ao verso 17, diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. O apóstolo Paulo escreve isso, e em seguida ele diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza de sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O Deus Pai é um Deus que fortalece. Um Deus Pai é um Pai que dá firmeza e alicerça as nossas vidas.
Então nós precisamos entender que não tem nada a ver conosco, tem a ver com Deus e o Pai que Ele é para cada um de nós. Nós muitas vezes pensamos assim: eu vou fazer com as minhas forças, e dá tudo errado. E nós colocamos nas mãos de Deus e as coisas acontecem. Muitas vezes nós tentamos fazer e vamos fazendo com a nossa força e nada acontece, não saímos do lugar. Quando colocamos nas mãos de Deus, as coisas acontecem. Muitas vezes, ao invés de quebrar a cabeça, lutar, debater, precisamos simplesmente de orar e colocar nas mãos do Senhor. E Ele, como um Pai bondoso, vai fazer. Imagine os seus filhos, criança, simplesmente tentando fazer algo e não conseguindo, e você chega lá de forma simples e fácil, mostra para ele como fazer. Assim é a pedagogia de Deus para nós que somos seus filhos. Muitas vezes Ele nos mostra: olha, você não vai conseguir sozinho, você não vai. Aí os filhos teimosos muitas vezes insistem, mas Ele vai nos levar a pensar: você não consegue e eu não quero que você faça sozinho. Será que todas as vezes que nós conseguimos algo, o mérito é nosso? Nós vamos encontrar nas cartas, nas epístolas paulinas, nós vamos encontrar a todo momento ele falando que a glória é de Deus. Nós nas quintas-feiras estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e nós vamos ver que o início do livro de Atos mostra claramente Deus fazendo milagres através dos apóstolos e as pessoas ficando atônitas, maravilhadas com os feitos de Deus. Os apóstolos fazem questão de falar que quem fez foi Jesus. Eles entenderam o Evangelho, têm seu coração transformado, suas vidas glorificam a Deus e eles sabem que não devem ficar com a glória do Senhor. E então eles pregando aos homens, eles mostram que a glória é de Deus. Eles deixam claro que Jesus Cristo, o qual eles assassinaram, eles mataram, é o autor dos milagres. Então, Jesus, como nosso Senhor e Salvador, naquele momento é glorificado, e Jesus sendo glorificado, o nosso Deus Pai é glorificado. E quando nós olhamos para tudo isso, meus irmãos, precisamos entender que como filhos não podemos ser pródigos. Não podemos entender que precisamos pedir a nossa herança agora, pois a promessa de herança é muito maior, meus irmãos. Ele nos prometeu um lugar sem sofrimento, Ele nos prometeu um lugar que é lindo, maravilhoso. O apóstolo Paulo deu uma breve olhada e ele diz que as coisas que ele viu lá, ele não consegue dizer. Ele usou a palavra inefáveis para descrever as coisas que ele viu no céu. Então a nossa herança, meus irmãos, como filhos de Deus, é a eternidade. E uma das maiores promessas é que nós veremos a Deus. Meus irmãos, esse Deus Pai, Ele mostra através de tudo que Ele faz em nossas vidas. O texto de 1 João, capítulo 3, o verso 1 e 2 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu sempre pergunto para os irmãos, quem quer ir para o céu? Os irmãos querem ir para o céu, mas o principal de nós irmos para o céu é que nós vamos ver Deus. Meus irmãos, a maior promessa que nós vamos encontrar é exatamente essa: conhecer o nosso Criador, conhecer a Deus, vermos o nosso Senhor. Que momento glorioso. Muitas pessoas sonham
com coisas bonitas, conhecer lugares bonitos. Isso é bom. Sonhar traz esperança, sonhar faz com que possamos prosseguir, lutar, trabalhar. Mas o maior sonho que eu acredito que possa estar no nosso coração é exatamente esse: ver o nosso Deus. Meus irmãos, o mundo não conheceu a Deus e também muitas vezes não nos conhece. Eles não creram em Deus. Eles não creram no nosso Pai. Eles negaram a Jesus Cristo, aquele que nos concedeu por herança sermos filhos de Deus. E assim nós precisamos entender que quanto mais vezes falarmos do amor de Deus, mais vamos ver a glória do Senhor se manifestar na vida dos homens. E uma vez que a vida dos homens é transformada, seus corações alcançados pelo Espírito Santo, nós seremos felizes e bem-aventurados em ver a bondade de Deus agindo na vida desses homens, de forma a salvá-los e também os tornarem filhos de Deus. Meus irmãos, nós temos um Pai que ama de verdade os seus filhos. Vamos olhar e pensar agora a respeito do pai do filho pródigo. Meus irmãos, é um insulto um filho chegar no pai vivo e falar: eu quero a minha herança. E naquele momento, naquela época, era ainda maior esse insulto. E simplesmente o pai olha para ele e lhe dá, antecipa para ele a sua herança. E depois de algum tempo ele sai e vai para uma terra distante, ali ele gasta tudo de forma dissoluta. Então, ele chega ao que chamamos nos dias atuais, ao fundo do poço. Então ocorreu que naquele país houve grande fome e ele, olhando para a comida dos porcos que ele tratava, ele desejava comer. E o texto diz que nada lhe davam. Então ele começa a pensar: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm comida farta? E ele começa a pensar e lembrar da casa do seu pai. Ele começa a pensar como é na casa do seu pai, do cuidado, do alimento, da provisão e de tudo que era oferecido lá. Então ele toma uma decisão que, depois de tanta insanidade, foi algo muito sensato. Eu voltarei para a casa do meu pai. E outra coisa que acontece, que é maravilhoso, é que ele reconhece os seus erros, os seus atos. E que agora ele simplesmente é alguém indigno daquilo que ele exigia tanto do seu pai. Então ele traça um plano na sua mente. Ele: olha, eu sei que o meu pai é generoso, eu vou voltar e vou chegar lá e vou pedir para que ele me trate como um dos seus empregados. E assim ele faz. Mas dentro do seu coração, o que ele pensava? Dentro do seu coração, ele imaginava que, da forma que ele foi ingrato, pediu a sua herança antes de ver a morte do seu pai, ele pensou que seu pai o trataria com indiferença, aceitaria a proposta de tê-lo como empregado. Mas quando seu pai o viu, correu, abraçou, beijou e se alegrou por ver aquele que havia perdido sendo encontrado. Então, trazendo o seu filho para diante dos seus empregados, pediu que lhe colocasse o anel no dedo, em sinal de honra, colocasse uma sandália nos pés e que matasse um novilho cevado. Meus irmãos, o pai poderia ter tratado ele de forma completamente contrária e não haveria injustiça nenhuma nisso. Poderia colocá-lo para trabalhar como empregado, para que ele pudesse pagar o seu alimento, e nada de injustiça haveria nisso. Poderia também simplesmente recusá-lo, rejeitá-lo e falar: olha, você não é mais digno, você levou o que você queria. Mas não, ele é um pai gracioso, ele é um pai piedoso, e que não mais fica lembrando ou pensando nos nossos erros.
Então, o pai do filho pródigo, nesse momento, ele se alegra ao ver o seu filho que estava perdido, retornando à sua casa, e esse filho agora sabe o seu lugar e sabe que precisa desse pai. E ele recebe a graça, ele recebe o perdão, ele recebe os cuidados de um pai que ama seu filho. Agora nós vamos olhar e vamos ver o pai do filho pródigo lidando agora com outra situação. O que acontece muitas vezes de forma comum nas nossas vidas, nas nossas igrejas, ao nosso redor. Quando alguém cai, quando alguém se desgarra. Muitas vezes os filhos que permaneceram na casa, não conseguem olhar para aquele que estava caído ou desgarrado de forma amorosa, piedosa e graciosa como Deus Pai. Então, nesse momento, meus irmãos, ouvindo a música na casa, ouvindo que estava acontecendo uma festa, o outro filho chega. E esse outro filho chegando, ele pergunta para um dos empregados, um dos servos, o que estava acontecendo, e lhe é informado que aquele que havia se perdido, desgarrado, aquele que tinha pegado a sua herança de forma antecipada, havia voltado, e o seu pai estava alegre e estava dando a festa. Mas esse irmão poderia ter ficado tão alegre, poderia ter falado, nosso irmão voltou, mas não. Ele ficou indignado. E esse pai precisa agora também dar uma lição a esse outro filho. Esse pai, ele precisa mais uma vez ser pedagógico e ensinar valores a esse filho. E os valores que serão ensinados aqui não serão qualquer valor, serão os valores do reino de Deus. Onde muitas vezes nós vamos ter que deparar com situações em que nós não entendemos, mas precisamos lidar com essas situações. Muitas vezes nós não conseguimos compreender de forma perfeita o que diz o Senhor. Quando nós pensamos assim, mas os últimos serão os primeiros. Quando nós olhamos para Jesus contando uma parábola que o dono de uma vinha saiu buscando trabalhadores e ele chegou em os trabalhadores e combinou um salário com aqueles trabalhadores e falou para esses trabalhadores, olha, trabalha na minha vinha que eu vou te dar um denário. Eles foram trabalhar o dia todo, mas o dono dessa vinha saiu por volta da metade do dia, encontrou outros trabalhadores e falou, vai trabalhar na minha vinha. E esses também foram. No final do dia, o dono daquela vinha pagou um denário para aqueles que trabalharam o dia todo e também pagou um denário para aqueles que trabalharam a metade do dia. E aqueles que trabalharam o dia todo se sentiram injustiçados. Por quê? O dono da vinha deu um denário também para aqueles que trabalharam só a metade do dia. E eles foram questionar. O dono da vinha falou para eles, acaso alguma maldade em eu dar aquilo que é meu? Meus irmãos, como filhos de Deus, nós precisamos entender que quando Deus abençoa um dos nossos irmãos, é motivo de alegria. Quando Deus trata com piedade um dos nossos irmãos que tropeçou e caiu, é motivo de alegria ver que Deus resgatou, usou de graça e o perdoou. Quantas vezes nós fomos perdoados, quantas vezes precisamos dessa misericórdia e dessa graça? E assim precisamos entender que o pai do filho pródigo, e não o filho pródigo, é o principal a compreendermos nessa parábola. Meus irmãos, no verso 12 de Lucas 15, o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e eles repartiu os haveres. Esse momento aqui foi o momento em que ele olha para o pai e fala, meu Deus, eu vou me virar sozinho. Deu certo? Não. Agora eu quero perguntar para os irmãos, quero que os irmãos pensem sobre isso. O pai negou a deixá-lo ir? Não. Apenas o aguardou e o recebeu com alegria.
Então, nós olhando para isso, como que nós vamos entender isso? Meus irmãos, as decisões que nós tomamos, muitas vezes nós tomamos de forma isolada e depois começamos a culpar Deus porque deu errado. Nós decidimos fazer algo e depois falamos assim: Deus, por que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? Ao invés de parar e pensar: por que eu fiz isso sem consultar a Deus? Por que eu tomei tal decisão contra a vontade de Deus? Por quê e por quê e por quê? Meus irmãos, no verso 17 é o momento que ele cai em si. Então, caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm fartura? Olha para trás e pensa: eu joguei tudo que eu tinha fora e agora não sou merecedor. E isso, meus irmãos, nós vamos entender todos os dias que nós não somos diferentes do filho pródigo, ou muitas vezes não somos diferentes do irmão do filho pródigo. E isso é uma reflexão para nós fazermos. Agora, sobre o pai, meus irmãos, é um pai perfeito, um pai que ama, um pai que cuida, um pai gracioso. E isso não podemos e nem muito menos temos como negar. Então nós vamos olhar e vamos entender que agora o pai vai ser um conciliador entre os dois irmãos. Meus irmãos, há muitas maneiras de nós entendermos como Deus nos trata. Mas a principal que precisamos entender é que Ele nos trata como filhos. E meus irmãos, nós vamos encontrar pelo menos 3 vezes nas Escrituras texto dizendo que Deus corrige os seus filhos, pois Ele os ama. Uma das formas que nós precisamos entender que Deus demonstra amor por nós é nos corrigindo, nos mostrando que as nossas atitudes têm sido erradas e elas merecem e precisam ser repensadas. E no momento que Ele faz isso, muitas vezes, ao invés de entendermos que estamos sendo amados pelo nosso Pai, nós pensamos que Deus não é tão bom assim. Isso, meus irmãos, nós vamos olhar e vamos entender. Deus, sim, é bom o tempo todo. O pai que concilia os filhos debaixo de seu cuidado. Meus irmãos, o texto de Lucas 15, a partir do verso 26, vai narrar. Chamou um dos seus criados e perguntou o que era aquilo. Ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque recuperou com saúde. Isso aqui era motivo para nós ficarmos tristes? Um irmão que simplesmente saiu desgarrado, agora voltou e Deus abre os braços para recebê-lo. Nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos amar esse irmão e ficar alegres com o seu retorno para a casa do Pai. E não sermos como esse irmão. O verso 29, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui nós vamos ver um pai conciliador, que de forma clara, ele explica para o seu outro filho, que está ardendo em ciúmes, que esqueceu de tudo que o seu pai fez por ele. Ele simplesmente para de pensar em tudo que o seu pai faz por ele e começa a pensar naquilo que o outro fez. E começa a fazer um julgamento que não cabia a ele, não poderia ser juiz sobre essa causa. Pois o pai que recebeu o insulto, pois foi o pai que foi desrespeitado e foi o pai também que entregou a herança àquele filho.
Então, o irmão do filho pródigo olha para o filho pródigo e não consegue se alegrar com aquela festa que estava acontecendo. Ele simplesmente começa a se medir com a régua do seu coração com outro irmão, achando que poderia ser superior ou melhor, simplesmente porque nunca saiu da casa do seu pai. Mas aí o pai vem e mostra: olha, você sempre esteve comigo, você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é seu. Faltou perguntar o que mais você quer, criatura. Se fosse nos dias atuais, ia ser assim. Porque ele estando com o pai, ele tem tudo. Está tudo ao seu alcance. Ele está abençoado e gozando de tudo que o pai pode oferecer. O que mais ele queria? Ele queria que o outro não tivesse acesso às coisas que ele tem. E, meus irmãos, isso precisa ser arrancado se existe dentro dos nossos corações. Jesus Cristo, a porta da graça, Ele, quanto mais graça nos dá, mais graça Ele tem. Quanto mais Ele nos abençoa, mais bênçãos Ele tem para dar. Quanto mais Ele cuida de nós, mais cuidado Ele tem. Nunca vai se esvaziar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, nunca vai se esvaziar o amor do nosso Pai. Então precisamos entender que esse amor precisa ser levado a outros, para que outros sejam filhos, sejam tratados como filhos, sejam abençoados e também possam, assim como nós, fazer parte de tudo isso que nós estamos recebendo do nosso Deus. As promessas de Deus, elas se cumprem em nossas vidas de forma em que nós muitas vezes nem percebemos. Muitas vezes as pessoas pensam assim: mas eu recebi a Jesus Cristo e depois disso eu passei tantas lutas na minha vida. Senti tantas dores. Sabe por quê que às vezes a pessoa não sentia antes? Porque morto não sente dor. Porque morto não sabe a diferença entre a mão esquerda e a mão direita, e vivia de uma forma em que nada importava. Mas o vazio no seu coração era tão grande, que às vezes ficava anestesiado. E agora, estando vivo, consegue enxergar, consegue sentir e consegue perceber as coisas. Então precisamos, meus irmãos, como filhos de Deus, entender que temos o melhor pai, um pai perfeito, que cuida, que supra as nossas necessidades, e que também é misericordioso, piedoso e gracioso. Então, todos os dias das nossas vidas, precisamos nos lembrar da bondade do nosso Pai. Meus irmãos, como é maravilhoso saber que temos um Deus que é um Pai tão bondoso. Todas as vezes que olhamos para essa passagem, nós precisamos entender a essência. Eu já ouvi muitas vezes pregações a respeito do filho pródigo, eu mesmo já preguei várias vezes a respeito do filho pródigo, mas aqui o centro é o pai. O pai que trata os filhos de forma inesperada, de forma graciosa, apesar da ingratidão, apesar da falta de respeito. Ele perdoa, ele honra e ele faz uma grande festa para receber esse filho. E é assim, meus irmãos, que precisamos entender quem é o nosso Pai Celestial. Quero convidar